Olá, meus irmãos, eu gostaria de fazer com vocês a leitura do Salmo 103. Nós faremos a leitura deste salmo e depois traremos aqui a sua devida análise. Que Deus desde já abençoe a cada um daqueles que nos acompanham. Salmo 103, a partir do verso 1. Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos fazer aqui uma oração. Senhor Deus, nosso amado e querido Pai, Deus soberano, Criador de todas as coisas, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa inteira dependência, suplicando o Teu favor, que o Senhor seja sobre as pessoas que estão nesse momento, ó Pai, ouvindo a Tua mensagem, que o Senhor seja sobre os nossos irmãos em Cristo, a quem o Senhor mesmo, pela Tua graça, já salvou. Que o Senhor seja com aqueles, ó Deus, que ainda estão distantes de Ti, para que eles sejam aproximados também ao ouvir a Tua voz. Que o Senhor seja, ó Pai, com o nosso país, com aqueles que nos governam, com aqueles que estão padecendo, em virtude, ó Deus, do contexto difícil que estamos enfrentando. Que o Senhor agora também aplique a Tua palavra, trazendo instrução, trazendo edificação, trazendo transformação de vida para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, eu acredito que esse salmo é bastante propício para o exato momento em que nós estamos vivendo. Um momento de grandes tensões, de grandes preocupações entre aqueles que estão doentes, aqueles que estão internados, aqueles que estão temendo o contágio desse novo vírus, aqueles que estão sofrendo as consequências e os efeitos também econômicos, sociais, aqueles que estão em vista de ficarem desempregados, aqueles que estão, enfim, sem saber o que o futuro nos reserva. Este é um salmo que nos fala acerca de Deus, acerca de como Deus trata o seu povo, acerca das bênçãos que sobre nós recaem por conta do caráter de Deus. Na verdade, nós temos aqui três momentos distintos no Salmo, nós queremos dar ênfase nisso, porque primeiramente o salmista nos lembra sobre bênçãos que Deus derrama sobre nós. Ele lista algumas das mais significativas, algumas das bênçãos mais importantes que o Senhor administra
sobre nós, sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que também o buscam, mas mesmo até sobre aqueles que estão distantes do Senhor, porque Ele é compassivo. Aliás, esse é o nosso segundo ponto. Nós vamos perceber que na sequência o Salmo vai atestar a misericórdia de Deus. Ele vai demonstrar como que Deus, de fato, se compadece dos pobres homens, dos miseráveis homens pecadores que somos nós. Isso vai ficar muito evidente na linguagem, na descrição que o texto sagrado faz. E, por fim, nós vamos ter aqui uma menção muito relevante também à providência de Deus. O Senhor que governa sobre todas as coisas, o Senhor que é soberano sobre a sua criação. Vamos então por partes, pensando aqui inicialmente nas bênçãos que Deus derrama sobre nós e que estão contidas aqui no início do Salmo. O salmista, né, no caso Davi, ele inicia dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Portanto, o povo de Deus é convocado a bendizer ao Senhor. O Senhor é digno de receber louvor, de receber adoração. O Senhor é digno de ser honrado. Por isso, em qualquer que seja o contexto, qualquer que seja o momento em que nós estamos vivendo, independente do fato de estarmos passando por turbulências e tribulações, ou estarmos nos alegrando e celebrando, o nome de Deus deve ser reconhecido por nós e deve ser reconhecido em toda a terra. A começar de nós como indivíduo, né? Como indivíduos particularmente. Então o salmista, ele expressa aqui o seu louvor particular, mas ao mesmo tempo ele vai falar destas ações coletivas, né, que cabem também ao povo de Deus, porque logo depois do primeiro versículo, ele segue falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. São muitos os benefícios, são muitas as dádivas de Deus. Nós estamos vivos exatamente por causa destas bênçãos de Deus. Nós podemos nos comunicar por causa das bênçãos de Deus. Nós podemos crer e confiar por causa daquilo que nós conhecemos acerca de Deus. Então, o salmista ele diz que nós não devemos nos esquecer de nenhum dos benefícios que nós recebemos, porque todos os benefícios que nós recebemos têm a sua origem, têm a sua fonte em Deus. Então, por isso, ele diz que nós não devemos nos esquecer, não é, de nenhuma dádiva, nós não devemos nos esquecer de nenhum favorecimento que nós recebemos da parte do Senhor. E então ele passa a falar sobre estas coisas de um modo mais específico, dizendo no versículo 3 que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. A maior bênção que um homem pode receber da parte de Deus é o perdão dos seus pecados. Todos nós somos pecadores, todos nós precisamos ser reconciliados com Deus. E então, saber que Deus nos perdoa é algo que nos encoraja, é algo que nos dá esperança. Saber que Deus nos perdoa é saber que nós não estamos perdidos para sempre. É saber que uma vez que estivermos justificados diante do Senhor, já nenhuma condenação haverá para nós. Ele, portanto, nos lava, nos purifica, nos limpa pelo sangue de Jesus Cristo, a quem Ele entregou para morrer em nosso lugar. O profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. O perdão de Deus pode ser sentido, pode ser visto na vida de todos aqueles que de fato passam a crer no nome do Senhor e têm então o seu caminho corrigido. Portanto, o perdão de Deus, a reconciliação com Deus, a aproximação de Deus é a maior de todas as bênçãos. O Senhor nos redime, o Senhor nos salva, apesar dos nossos pecados, das ofensas que nós lhe dirigimos, apesar da nossa contundente queda, apesar da depravação total na qual os nossos pecados nos lançaram. Ele, o Senhor, perdoa todas as nossas iniquidades. Mais do que isso,
O salmista fala de algumas bênçãos temporais também. Algumas bênçãos que ele nos concede e que podem ser observadas, não apenas meras abstrações, mas bênçãos concretas. Ele fala que Deus sara todas as tuas enfermidades. Nós estamos em um contexto de pandemia, nós estamos vendo que as pessoas têm se contaminado, nós estamos vendo uma praga que se alastra pelo mundo, mas nós sabemos muito bem que aquele que pode fornecer a cura, aquele que pode nos livrar desse mal, desse e de outros males, é o Senhor Deus. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Aliás, logo anteriormente a isso, nós vimos que Deus perdoa os nossos pecados. E a pior de todas as enfermidades é esta enfermidade espiritual que o pecado representa. Deus nos perdoa, portanto, Deus resolve o nosso problema espiritual em Jesus Cristo, mas também nós aprendemos aqui que Deus é aquele que é capaz de curar o nosso corpo, de sarar as nossas feridas. Ele é aquele que é capaz de nos restabelecer, mesmo quando estamos diante da morte. Daí, na sequência, ele também afirmar no versículo 4, ele é quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Então, mesmo quando nós estamos à beira da morte, mesmo quando nós estamos assistindo a algumas mortes, presenciando, infelizmente, algumas mortes acontecendo, nós podemos crer e nós podemos confiar que Deus redime, que Deus nos livra, que Deus nos protege, que Deus nos guarda do mal, da morte. Claro que ele faz isso de acordo com a sua providência, sobre a qual nós já falaremos logo mais. Enfim, então nós temos aqui uma referência ao livramento de Deus, que também é, sem dúvida, fruto dos seus atributos perfeitos. O livramento de Deus que é fruto da sua benevolência, da sua bondade para conosco. Portanto, nós seguimos aqui. O versículo 5 diz que é ele também quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor é aquele que nos fortalece. Mesmo quando nós avançamos em dias, ele nos dá forças. Ele nos ampara. O Senhor é aquele que cuida de nós no dia da aflição. Ele cuida de nós no dia da necessidade. Mesmo na velhice nós podemos observar o quanto que Deus nos abençoa. Mesmo na velhice, mesmo no momento de fraqueza, mesmo no momento em que nós estamos desfalecendo, mesmo no momento em que nós estamos sendo golpeados por alguma coisa, por alguma circunstância, por alguma adversidade, o Senhor, ele nos supre, ele supre as nossas necessidades. Então ele farta de bens a tua velhice, como diz o salmista, e a tua mocidade se renova como a da águia. É como se, pelo poder de Deus que se manifesta em nós, o Senhor trouxesse rejuvenescimento para nós. O Senhor é aquele que, de fato, nos serve de esteio. Ele é quem, de fato, nos dá segurança. Então, o salmista começa a falar sobre outras questões e ele aponta aqui no versículo 6. O Senhor faz justiça aos oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor está atento às injustiças que são cometidas nesse mundo. E o Senhor também se manifesta fazendo com que aqueles que estão sendo oprimidos, aqueles que estão sendo injustiçados, o seu povo que talvez esteja sofrendo algum tipo de perseguição ou maltrato, o Senhor julga e faz justiça. Então a lógica é: o Senhor socorre aquele que também padece injustamente. O Senhor está atento, os seus ouvidos estão abertos, os seus olhos estão vendo aquilo que acontece debaixo do sol. E ele intervém na história, ele interage com os seus. Tanto que a menção agora é ao que aconteceu nos dias de Moisés,
quando Deus livrou o seu povo da escravidão da terra do Egito, quando Deus ajudou o seu povo durante todo o período de peregrinação no deserto, quando Deus levou Israel até a terra prometida. Ele faz estas coisas de fato. A partir do versículo 8, como nós adiantamos, a ênfase agora é sobre a misericórdia de Deus. Ele vai falar do caráter de Deus de uma forma geral, mas ele vai apontar especialmente a sua misericórdia. O Senhor é misericordioso e compassivo, diz o versículo 8, longânimo e assaz benigno. Ele vai descrever esta misericórdia de Deus. Bom, importante dizer que a misericórdia de Deus, ela está no fato de que o Senhor nos poupa. Apesar dos nossos pecados, apesar de nós não merecermos, Deus não nos condena à morte. Apesar de ser quem nós somos, Deus não nos castiga ou não impõe a nós aquilo que nós mereceríamos pelos nossos próprios atos, pelos nossos próprios pensamentos ou pelas nossas próprias palavras. Então é como se Deus retivesse ali a sua espada. É como se Deus deixasse de nos punir ou de nos sancionar. É como se Deus resolvesse não nos destruir. Porque as misericórdias de Deus, como nós já dissemos, não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Elas são a causa de nós não sermos consumidos. Portanto, nós temos aqui uma bênção impressionante e indescritível da parte de um Deus que é santo, de um Deus que é perfeito, de um Deus que é dotado de pureza, que é puro de olhos, que não pode ver o mal, mas ao mesmo tempo, ao lidar com o pecador, ao lidar com o malfeitor, o Senhor nos perdoa, nos restaura, nos reconcilia. O Senhor não nos trata de acordo com aquilo que nós merecíamos. E nós temos inúmeros exemplos de como o Senhor faz isso na Bíblia. Nós vemos o próprio Jesus Cristo em suas andanças, em suas caminhadas, em meio às multidões, às quais ele ensinava, o Senhor tratando as pessoas com misericórdia. O Senhor perdoando os pecados daqueles que se achegavam a ele. É exatamente isso que Deus faz. Se nós nos arrependermos, se nós formos aos seus pés, nos prostrarmos, se nós reconhecermos a nossa própria maldade, o Senhor está pronto para nos perdoar. E na verdade, Ele mesmo é quem nos faz ir a Ele. Ele mesmo é quem nos atrai para si. E então, por isso, o salmista agora vai enaltecer a misericórdia de Deus. No verso 9 ele diz que Deus não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, que ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Exatamente o que eu acabei de descrever. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. O Senhor não retribui de acordo com as nossas iniquidades. Isso é ser misericordioso. Aliás, Deus, além de ser misericordioso, ele também é gracioso. Além da misericórdia, nós podemos pensar aqui na graça de Deus. Porque a misericórdia é quando Deus, repito, nos poupa. A misericórdia é quando Deus deixa de nos punir. Mas a graça de Deus é algo que vai além. Porque além de não nos destruir, além de não nos consumir em sua ira justificável e santa, o Senhor, pelo contrário, ele nos recupera. O Senhor nos abençoa. Isto é graça. Graça é conceder a alguém um favor imerecido. Misericordioso Deus é porque ele não nos pune. Gracioso Deus é porque além de não nos punir, ele nos abençoa. Ele providencia aquilo que nós precisamos. Ele estende a sua bondosa mão. Ele nos livra do mal, ele nos atende. Ele ouve as nossas orações. Ele nos torna mais pacientes, mais tementes, ele nos torna mais semelhantes a Jesus Cristo. Portanto, nós temos aqui também uma referência muito importante a esta forma de Deus lidar conosco. E aí o salmista vai usar uma ilustração. Na verdade, ele usa duas ilustrações que dão uma conotação de distância, mas que na verdade ele quer mencionar a dimensão deste perdão de Deus, a dimensão dessa misericórdia de Deus.
Ele diz no verso 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, ele toma aqui referenciais de distância para mostrar a dimensão da sua misericórdia e do seu perdão. Consegue imaginar a distância que há entre o céu e a terra? Consegue imaginar, consegue medir a distância que existe do Oriente ao Ocidente? Mas assim é, grandiosa é a misericórdia do Senhor, que afasta de nós as nossas transgressões, as consequências que nós poderíamos receber por causa dos nossos pecados, os efeitos, transtornos, e os sofrimentos que o pecado poderia causar a nós e que só não causa mais por causa da misericórdia de Deus. Só não provoca todo esse abalo porque Deus ali coloca a sua mão e nos guarda e nos justifica por causa da obra de Jesus Cristo. Então, é isto que está sendo colocado. E agora, numa linguagem que demonstra afetividade, numa linguagem que demonstra aproximação, numa linguagem que demonstra imanência da parte de Deus, porque embora Deus seja o transcendente Senhor de todas as coisas, Ele é o Deus também que está conosco e que se coloca ao nosso lado. O salmista diz no verso 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aqueles pais que são responsáveis, aqueles pais que amam os seus filhos de fato, aqueles pais que olham para os seus filhos e veem nos seus filhos ali alguém que precisa das suas ações, que veem nos seus filhos alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os pais que amam os seus filhos de fato, que querem o bem dos seus filhos, que querem o futuro melhor para os seus filhos, eles sabem exatamente entender esta figura. Como um pai se compadece dos seus filhos. Como um pai tem misericórdia dos seus filhos. Como um pai ama os seus filhos. Como um pai acolhe os seus filhos. Assim o Senhor faz conosco, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E mais, o salmista diz que Deus que nos criou, foi Ele quem nos fez, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Aqui nós temos algumas implicações. Primeiro, o homem é uma criatura da parte de Deus. Deus criou o homem. O homem é menor que Deus. O homem depende de Deus. Carece da bênção, da graça de Deus. Para sobreviver. Para estar nesse mundo. Nós precisamos do Senhor. Em meio a toda essa turbulência, nós precisamos de Deus. Então, o Senhor nos criou. Nós somos criaturas. Como criaturas, nos devotamos ao Criador. Como criaturas, declaramos a nossa sujeição e a nossa dependência deste Criador. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos aqui que o homem é frágil. Ele é uma criatura frágil, diz o texto. O Senhor conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E tão frágil o homem é, que além de voltar ao pó, e nós sabemos muito bem o significado disso, nós vamos perceber, ainda mais na sequência, que o salmista vai nos dizer que nós passamos por aqui um tempo. O homem é temporário, nesse mundo. O homem passa, a sua vida se esvai nesse mundo, como neblina. Ela se dissipa. Verso 15. Quanto ao homem e os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí o seu lugar, daí em diante o seu lugar. Então, observem, o homem passa, a juventude passa, a primavera da vida, os sonhos que nós cultivamos ao longo da nossa vida, tudo isso vai definhando, tudo isso vai passando, tudo isso vai acabando, o tempo vai se processando diante de nós, e nós estamos presos ao tempo.
diferente de Deus, que criou todas as coisas, que criou o tempo, diferente de Deus que transcende tudo, que é eterno. Nós somos mortais. Nós sofremos o efeito do tempo. Nós mudamos. E então o salmista diz que nós nos deterioramos. Nós somos como uma flor que hoje nasce e amanhã o vento sopra e aquela flor não mais existe. Assim somos nós, especialmente quando nós pensamos na perspectiva terrena. Mas o que acontece aqui é que o salmista faz agora um contraste para mostrar que, sim, verso 17, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Portanto, é verdade que nós passamos, que nós sofremos o efeito do tempo, mas a misericórdia de Deus é eterna. Sabe por que nós iremos para o céu? Porque a misericórdia de Deus é eterna. Ela não tem fim. Nós somos frágeis, nós somos criaturas, nós não merecemos nada, mas Deus é misericordioso e a sua misericórdia é eterna. Ela é eterna e, inclusive, ela beneficia os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. A misericórdia de Deus, ela atravessa gerações. A misericórdia de Deus rompe fronteiras. A misericórdia de Deus está sobre aqueles que guardam a sua aliança geração após geração. Então nós podemos acreditar que a misericórdia de Deus está sobre nós, irmãos. A misericórdia de Deus está sobre a sua igreja, está sobre o seu povo. A misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia de Deus nos garante vida e garante a perpetuidade dos seus decretos sobre nós, do cumprimento dos seus propósitos gloriosos sobre nós. A misericórdia de Deus vai adiante de nós. Por isso que nós podemos acreditar que o reino de Deus continuará avançando, os propósitos de Deus continuarão sendo cumpridos, o povo de Deus continuará sendo preservado, nós continuaremos sendo preservados, os nossos filhos, os nossos descendentes, de geração a geração, a misericórdia de Deus se manifestará para fazer com que a sua palavra continue sendo pregada, para fazer com que o povo crente continue crendo, se prostrando diante de Deus, vivendo para a glória do seu nome, fazendo diferença nesse mundo. E então, nós temos aqui agora uma palavra sobre a providência de Deus, porque o salmista diz que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Deus governa. O trono do universo está ocupado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele está a par de tudo o que acontece. Ele domina os corações. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não há ninguém que consiga escapar do alcance da sua visão. Não há ninguém que não cumpra um desígnio seu nesse mundo. Todos os homens dependem dele, olham para ele. E não apenas os homens, a criação, os animais. Tudo aquilo que tem vida, tudo aquilo que respira, louva ao Senhor. Depende do Senhor. E a menção que o texto faz é inclusive a anjos, a seres celestiais. O trono de Deus domina sobre tudo. O reino de Deus domina sobre tudo. Por isso, então, no verso 20, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Alguém já viu, já leu na Bíblia, algum anjo desacatando a ordem de Deus? Questionando, impondo a sua vontade à vontade de Deus? Deus domina sobre os anjos. Aliás, Deus domina sobre os anjos que o servem e também domina sobre os demônios
que diante dele se calam e obedecem. Não há ninguém que possa desafiar a Deus nesse mundo, nem no céu e nem na terra. Por isso nós inclusive oramos no Pai Nosso dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque a vontade de Deus efetivamente é feita na terra e no céu. Pensar nisso em um contexto de desesperança como esse, pensar nisso em um contexto de violência, de maldade, de incertezas, é sempre algo que conforta muito o nosso coração. O nosso Deus é providente, Ele sabe o que faz. O nosso Deus é sábio e nos tem em suas mãos. Então, os seus anjos devem bendizê-lo. O salmista começou dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Agora ele já está em um plano diferente. Ele já está dizendo que os anjos, que são valorosos em poder, que executam a palavra de Deus, obedecem à sua voz. Bendizei ao Senhor, verso 21, todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Os homens devem obediência a Deus, os anjos devem obediência a Deus, toda a criação deve obediência a Deus, porque Ele domina sobre tudo, Ele governa, Ele reina, Ele é soberano, Ele é um Deus providente e todos dependem dEle. Se o Senhor abre a mão, nós nos fartamos e nos satisfazemos. Se o Senhor fecha a mão, nós deixamos de viver e de respirar. Precisamos de Deus. E então, o salmista fala sobre as suas obras. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os recantos desse mundo. A glória de Deus se manifesta, as obras de Deus podem ser notadas e o Senhor deve ser exaltado por isso. O salmista encerra do mesmo jeito que começou: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Portanto, eu quero convidar você a fazer isso, que você use o dia de hoje para bendizer ao Senhor. Bendiga ao Senhor por todos os benefícios dele para contigo. Ele perdoa os seus pecados, Ele sara as suas enfermidades, Ele livra você, muitas vezes, da morte, do mal e do perigo. Ele te ajuda no momento da aflição, da necessidade, da velhice, no momento da fragilidade. Ele faz justiça àqueles que estão sendo oprimidos e injustiçados. Ele é um Deus misericordioso e compassivo, que não nos pune segundo o nosso merecimento, mas que pela sua graça ainda é capaz de nos abençoar, de nos fazer o bem, de retribuir o mal que nós praticamos contra ele em forma de bem, porque ele é misericordioso e ele é gracioso. Mas mais do que isso, nós somos criaturas, nós somos frágeis, nós somos temporais. A misericórdia de Deus prevalece de eternidade a eternidade. Busque a Deus no dia de hoje. Se prostre diante dele. Jejue e ore. Peça por sua nação. Peça pelos seus familiares. Peça pelos seus irmãos na fé. Peçam por aqueles que estão sofrendo. Peçam pelas necessidades reais, aquelas que existem, que podem ser notadas em meio aos que estão diante de você, os seus vizinhos. Ore pelos governantes. Ore para que Deus dê luz e entendimento a quem precisa. Ore para que Deus dê força e erga do pó a quem está prostrado, caído. Que Deus, na sua providência, cumpra todos os seus propósitos e todos os seus desígnios nesse mundo. O que nos faz continuar de pé, o que nos faz continuar crendo, o que nos faz nos manter firmes na nossa caminhada é a providência de Deus. Que o Senhor soberano, providente, transcendente, mas também imanente, que o Deus grande e temível, que domina, que reina sobre tudo, esteja com você nesse dia.
esteja com os seus nesse dia. Que Deus assim muito nos abençoe.